Opa, uma boa noite. Estamos no ar com mais um conteúdo aqui especial no canal, né? O canal Esporte no Ar, que há mais de um ano leva para vocês as informações dos grandes times de São Paulo, também os times do exterior. Falamos também de outros esportes, né? Outras modalidades. Aqui você fica sempre bem informado com as notícias do esporte. E hoje nós temos a honra de receber aqui no nosso programa, no nosso canal, né, o Gabriel Furman. Gabriel Furman, que tem 35 anos, é jornalista, formado desde 2010, passou por diversos veículos, sempre na área esportiva. Assim que saiu da faculdade, foi repórter de basquete do IG, depois de futebol no Diário de São Paulo e comentarista de futebol de base no Mundo da Bola, da Jovem Pan. Por 2 anos, foi estagiário de produção da Rede Globo, produzindo programas como Esporte Espetacular, Globo Esporte e Arena Esporte TV. Durante 4 anos, foi setorista do São Paulo na Rádio São Paulo Digital, até se tornar comentarista do Brasileirão Play, nas transmissões do Campeonato Brasileiro para o exterior, e atualmente é comentarista da LNF TV, Paulistão Play e N Sports, além de ser narrador oficial da WGP de Kickboxing. Seja bem-vindo ao Esporte no Ar, Gabriel. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, Glauber. Boa noite para toda a audiência que está nos acompanhando aqui. É um prazer estar aqui. Pô, você passou um resumo aí perfeito do que foi a minha carreira nesses últimos 14/15 anos já. Cara, trabalhar com esporte é um tesão, cara. Não tem o que falar. A gente entra na faculdade, vocês também, eu tenho certeza, entraram na faculdade já com essa mentalidade. Pô, eu quero trabalhar com esporte, eu quero trabalhar com esporte, qualquer esporte, né? E a vida me presenteou com algumas oportunidades muito legais, cara. Ter sido repórter de basquete do IG pelo período que eu fui, com o meu chefe naquela época era o Fábio Sormani, poder cobrir a NBA e o NBB da forma como eu cobri foi um aprendizado maravilhoso. Eu sou apaixonado por esportes americanos, como vocês podem ver aqui atrás, está falando do Pittsburgh Steelers da NFL, que é o meu time de futebol americano. Tem algumas panelas de jogos de futebol americano que eu tive a chance de assistir lá fora. Não tá aqui agora, mas às vezes tem Flamengo Lakers por aqui também. Então eu gosto muito. E aí, como eu falei, fui presenteado com essa oportunidade. Depois passei um tempo na Globo e no Sport TV como estagiário de produção. Nos 2 anos que eu pude ficar como estagiário lá também foi maravilhoso. E depois, como setorista de São Paulo, acho que foi o tempo mais, digamos assim, mais trabalhoso, que é o trabalho do dia a dia mesmo, que é o mais complicado de fazer, até eu chegar onde um dos espaços que eu gostaria de estar, acho que tem muita coisa que eu quero fazer ainda, mas que é estar como comentarista, tanto no Paulistão Play como na N Sports, no Brasileirão Play, onde eu fiquei como narrador e comentarista por 2 anos nas transmissões para o exterior em inglês. Acho que importante é estar em contato com o esporte, não importa onde você está. E eu acho que esse ano de 2024 em específico foi muito realizador para mim, porque eu fiquei praticamente a temporada toda na LNF TV, que é a Liga Nacional de Futsal, na transmissão oficial da Liga Nacional de Futsal, tanto na Talentos, que é o Sub-20, como na Liga Profissional. Então foi um ano extremamente realizador. Aliás, a gente está gravando aqui, mas ontem, no nosso dia de gravação mesmo, no domingo a gente teve a final da LNF, Jaraguá e Praia Clube. Foi uma das melhores transmissões esportivas de 2024. Quem não assistiu, dá uma caçada no YouTube, vai ver os melhores momentos, porque o jogo foi para as penalidades. Eram 14 anos que o Jaraguá não vencia a LNF. O Jaraguá, que vocês... Quem não acompanha futsal, já estou me estendendo um pouquinho aqui, mas quem não acompanha futsal, mas já acompanhou, já ouviu falar, Jaraguá sim era o que era o Malve, né? Naquela época que era o Malve Jaraguá, que tinha Falcão, Lenísio, enfim, toda aquela história que conquistou 4 títulos da LNF naquele período, né? Vai ser campeão em 2000, se não me engano, 2010, 2007, 2005 e 2008, talvez. Agora me fugiram as datas exatas. E o Jaraguá voltou a ser campeão contra um Praia Clube que estreava na final da LNF, Praia Clube que é de Uberlândia, em Minas Gerais, e é o primeiro time mineiro a chegar numa final de LNF desde o Minas Tênis Clube em 2002, ou seja, 22 anos. Então teve toda essa ansiedade do público, foi muito legal. Então, já aproveitando aqui nessa primeira entrada, já para falar, não deixem de assistir o futsal brasileiro, porque a LNF, o futsal brasileiro de modo geral, é muito atraente e merece mais espectadores, merece mais mídia. Bacana. E valoriza o que é nosso, né, Gabriel? Isso que é bacana também, né? Só temos 8 títulos mundiais de futsal, só isso. Então, Só assim, isso, né? só isso. Tivemos o melhor jogador da história do futsal, que é um extraterrestre, que é o Falcão. Com certeza. Tivemos Manuel Tobias, tivemos
Vander Iacovino, e a gente tem hoje, né, o Neguinho, que, nossa senhora, dispensa comentários. Se vocês assistiram a final, né, do Palmas jogando futsal, você fala, que é isso, cara? Você vê os jogadores brasileiros que atuam fora do país e os que atuam na própria LNF. É muito talento, muito jogador bom no X1, naquele enfrentamento, no core do que é o futsal brasileiro. Esse ano a gente teve o Giovano Praia Clube fazendo 30 gols na temporada, 11 gols em 7 jogos de playoffs. Como pivô, jogando um pivô mais à moda antiga, atacando o espaço, recebendo essa bola mais próximo do gol. Uma coisa que a gente tinha adormecido um pouco no futsal brasileiro. Cara, se você ama futebol, você vai começar a amar o futsal se você ainda não ama, porque o futsal, ele é a essência do futebol. Ele é o futebol com mais toques na bola. Bacana demais, é isso aí, né? E estamos aqui também hoje com o Glauber, nosso parceiro de canal Esporte no Ar, pois hoje a gente vai falar bastante do São Paulo Futebol Clube, né, Glauber? A gente está aqui com uma série de final de ano, falando sobre os grandes clubes de São Paulo, né? Como que foi o ano, e hoje nós estamos para falar do ano do São Paulo. E vamos aqui repercutir um resumo da temporada do time, as metas atingidas ou não, a projeção para o ano que vem, para 2025, que está chegando aí já, os reforços que vieram, os que podem vir. E também vou fazer algumas curiosidades aqui, né, da parte do Gabriel, que entende muito do São Paulo, né, pois foi setorista do time durante muito tempo. Boa noite, Glauber. Boa noite, irmão. Boa noite, Gabriel. Prazer te ter aqui. Eu já conhecia seu trabalho antes, tá? Já acompanhava lá no TikTok, inclusive. O único detalhe é que eu não sabia que você conhecia o Fábio. E o Fábio é meu amigo, já vai fazer 16 anos. Se já não fez. E eu não sabia que vocês tinham essa conexão. Entendeu? Mas eu já te seguia lá, eu não sei quanto tempo mais ou menos, acho que foi ano passado. Tava seguindo alguns canais de esporte que tava meio que faltando lá no meu algoritmo. O canal de esporte em si tava aparecendo um monte de canal de cartola e nenhum de esporte. Eu fui seguindo alguns canais, um deles era você. Que massa. Não lembro exatamente quando, não sei quanto tempo faz que você já faz conteúdo lá pro TikTok, mas é um conteúdo bem legal, já fica de dica aí para quem tá sempre usando. O TikTok é uma rede social que a gente acabou de entrar, entrou um pouco atrasado, porque o nosso primeiro ano de Esporte no Ar, ele foi um ano de ajustes, de entender o que a gente queria para o canal, de construir uma identidade, e agora a gente já está tentando dar esse passo além para fazer uma coisa mais legal ainda do que a gente já vem construindo, e é um prazer ter você aqui fazendo parte disso. Obrigado, pô. Fiquei lisonjeado de ser seguido por você, Glauber. O TikTok eu comecei a pegar mais sério nele durante as Olimpíadas, né? Foi quando eu comecei a fazer mais conteúdo pro TikTok, de vários esportes, né? Como o Fábio falou aí, eu sou narrador do WGP de kickboxing. Lutas é uma paixão que eu tenho também na minha vida, mas eu sou apaixonado por vários esportes. Vou me formar em educação física no final do ano que vem. Eu sou realmente um aficionado pela arte do esporte, né? Porque o esporte ele é uma arte, né? Ele é uma arte do corpo da pessoa e da mente também, né? Então, cara, eu sou apaixonado por todos os esportes, por isso que eu vim fazer educação física, por isso que eu tentei me especializar em vários, porque eu acho que o esporte ele é vida, cara. Ele é o que vai dar longevidade para nossa vida, é a melhor maneira que a gente tem de cuidar do nosso corpo e da nossa mente. Porque vocês, melhor do que eu, sabem, né, cara? O ditado mente são em corpo são, cara, ele é 100% real. Uma mente boa traz um corpo bom traz uma mente boa. Os dois caminham muito juntos. E o esporte ele é capaz de fazer isso, né? De trabalhar as duas áreas, tanto o nosso cognitivo, né, o nosso emocional, como o nosso corpo, nossos músculos, os nossos ligamentos, todas as regiões do nosso corpo. Legal demais. E só uma curiosidade, né? Eu conheci o Gabriel através da Rádio 9 de Julho, né? Em 2019. Ele cobriu as férias do Eduardo Afonso, que é setorista do São Paulo, lá no Esporte 9, que é apresentado pelo Alex Miller já há 6 anos, né? Em 2019, o Gabriel foi por durante um mês, né, Gabriel, que você ficou, né? Acho que foi um mês e pouquinho, Mês e pouquinho, o né? Eduardo Afonso é uma responsabilidade surreal, né? A gente tá falando do melhor setorista da história do São Paulo, eu acho. É o cara que tem mais tempo. O ano 2019. Então eu com certeza já conhecia ele, porque eu só acabei não lembrando, que faz um tempo já, mas eu assisto o programa lá desde o início, né? Então, em 2019, com certeza eu vi por lá, né? Sensacional. Bacana. Então vamos falar de São Paulo nessa temporada do Tricolor. Lembrando que nesse ano São Paulo começou bem até, né? Sendo campeão da Supercopa do Brasil,
ganhando do Palmeiras lá. O time era treinado pelo Thiago Carpini ainda, né? O Dorival tinha saído para treinar a seleção brasileira, onde ele está até hoje. Depois, nas outras competições, o São Paulo, no Paulistão, ele saiu nas quartas de final, eliminado pelo Novo Horizontino. Na Libertadores, também nas quartas, pelo Botafogo. E novamente nas quartas, na Copa do Brasil, pelo Atlético Mineiro. Lembrando que o São Paulo ficou em sexto lugar no Brasileirão, conseguindo a vaga direta para a Libertadores de 2025. E aí, Gabriel, para você, em resumo, a temporada do São Paulo foi ruim, boa, regular? Qual a sua opinião? Ótima não foi, né? Porque faltou muita coisa, mas para você, como que foi essa temporada do São Paulo? Que começou bem, né? O São Paulo quebrando o tabu do Corinthians, nunca ter vencido na Neoquímica Arena, conseguiu essa vitória e na mesma semana ainda conquista o título de Supercopa do Brasil diante do rival Palmeiras. Mas depois não passou no máximo das quartas de final nos torneios mata-mata, né? Exatamente. Acho que a gente tem que ter um choque de realidade com o São Paulo. Acho que essa é a primeira coisa. Acho que a maior parte da torcida, ou boa parte da torcida, e até os próprios diretores, eles precisam de um certo choque de realidade. Entender que existem alguns times que estão bem à frente do São Paulo, em questão de montagem de elenco, em questão de planejamento, em estrutura. A distância está ficando cada vez maior. E não é segredo para ninguém. Botafogo, o Atlético Mineiro esse ano foi muito mal no Brasileirão, né, porque focou nas Copas. É um time que tem uma estrutura e um investimento, mas não rende o suficiente para esse investimento que tem. Talvez seja o caso mais preocupante dos times que têm maior investimento. Mas o Flamengo, o Palmeiras, o Botafogo, agora a gente está vendo o crescimento do investimento do Bahia, né? São times que têm um projeto que talvez seja mais sólido que o projeto do São Paulo. E a grande verdade é que quando você pega por resultados, eu acho que o São Paulo mais uma vez cumpre a sua missão na temporada. Tá? Porque estatisticamente falando, os pontos corridos, por que o pontos corridos premia o melhor time? Porque estatisticamente falando, quando o melhor time, o time que joga melhor, enfrenta o time que joga pior, ele vai vencer não todas as vezes, mas na maioria das vezes. Se você pegar o Real Madrid e mandar o Real Madrid jogar com Granada 50 vezes, o Real Madrid vai ganhar 90% das vezes, mas vai ter aquele 10, 5% que o Granada vai tirar o resultado do Real Madrid. E isso acontece também no Campeonato Brasileiro. O Cuiabá pode ir lá no Rio de Janeiro e tirar ponto do Botafogo, como fez na temporada. Né? Pode acontecer do time que está na última colocação ir lá e tirar ponto do Palmeiras no Allianz. Pode acontecer. Mas em 38 jogos, a margem de erro que você tem para isso, ela existe. Você pode perder esses pontos porque está dentro da margem de erro do que pode acontecer. Quando a gente vai para as Copas, isso não é real. Nas Copas, e aí pegando de novo exemplo agora do Brasil mesmo, se botar o São Paulo e o Flamengo daquela temporada de 2023 para jogarem 15 jogos, o Flamengo vai vencer a maioria. Bem provavelmente o Flamengo vence a maioria dos jogos. Mas não venceu 2. Exatamente os 2 que o São Paulo precisava para ser campeão. Então, e aí a mesma questão vai acontecer em outros jogos. Então, se você pegar na maioria das vezes, na Copa existe uma oportunidade melhor para o São Paulo, porque ele está distante estatisticamente dessas outras equipes. Pode vencer o Palmeiras, o Botafogo, o Flamengo no Brasileirão, mas na margem de erro da solidez do campeonato, é difícil a gente imaginar o São Paulo na frente desses times, conquistando mais pontos do que esses times em 38 jogos. Então, acho que esse é o ponto. Então, dentro da expectativa para o Brasileirão, o São Paulo cumpriu o seu papel. Chegar no G6, acho que era a missão do São Paulo. Ali é o espaço do São Paulo. Talvez pudesse ter chegado no G4, questão financeira, né, nesse momento, porque aumenta a premiação do time após o campeonato. Talvez, mas acho que está bem dentro do padrão. Ganhar a Supercopa, para mim, foi um pouco além até da expectativa, porque o Palmeiras é um adversário a ser batido. Quebrar o tabu, esse começo promissor de ano, para mim, foi acima da expectativa. Aí cair para o Novo Horizontino no Paulistão tá realmente bem aquém do que o São Paulo poderia fazer. Então, acho que é um ano que a gente pega de resultado, acho que o São Paulo, no geral, está dentro do resultado esperado. Mas quando a gente pensa no futebol apresentado, na solidez desse trabalho do São Paulo, aí o ano é muito ruim. O ano é muito ruim porque o São Paulo entra no ano sem o treinador do ano anterior, e aí eu já vou aproveitar para fazer uma crítica ao ano anterior. Ele é muito mascarado, né, maquiado pela conquista da Copa do Brasil. O São Paulo do Brasileirão é tenebroso em 2023. É um time que não venceu fora de casa até a última rodada praticamente do campeonato. Então, se você pega o futebol jogado pelo São Paulo de fato ao longo do ano, todo ano, o Dorival está muito longe de ser essa unanimidade, de ser esse gênio da bola. É um treinador que fez o seu papel, cumpriu bem o papel com que ele tinha em mãos, mas está longe de ser o gênio da bola que merecia uma vaga na seleção brasileira, por exemplo. Não é tão distante do Dorival que substituiu o Rogério na primeira passagem.
tá melhor do que aquele Dorival, até porque o elenco é melhor do que aquele elenco de 2017, mas não tá tão distante em entrega, né? Que tem um resultado que é sensacional, absurdo, que é o título da Copa do Brasil, que alavanca muito a análise, né? Mas pegando todo, então quando o São Paulo entra com o Thiago Carpini na nova temporada, entra muito bem, promissor, jogando mais defensivamente, por isso se dá bem em confrontos com equipes que são melhores do que ele, como foi o confronto com o Palmeiras, por exemplo, mas tem uma queda vertiginosa com o próprio Carpini, que utilizou muito pouco a base também. Essa foi uma das críticas feitas ao trabalho dele, e o Carpini não conseguiu render. Troca pelo Zubeldia, que começa bem. Eu acho que alguns dos melhores jogos do ano do São Paulo acontecem no início do Zubeldia, no comando do time, né, lá para abril, maio. Tem alguns jogos muito bons. Naquela vitória sobre o Tajeres, por exemplo, por 2-0. A vitória contra o Barcelona fora de casa, um dos melhores jogos do São Paulo no ano. Então, acho que tem alguns momentos bons do São Paulo nesse período, né, na saída do Carpini, chegada do Zubeldia, mas quando você pega o todo do ano, você não vê o São Paulo, você não olha para o 2025 do São Paulo e fala, não, São Paulo joga assim, esse estilo de jogo do São Paulo funciona, esses jogadores estão rendendo. Não, o São Paulo termina o ano em baixa, apesar de cumprir as metas. Termina o ano em baixa, termina o ano sem saber como joga, não sabe qual é a identidade de jogo, não sabe qual é a filosofia de jogo, não sabe qual é o seu time titular, e com os seus principais jogadores rendendo muito abaixo. Caleri jogando abaixo, o Lucas, que é o melhor jogador do ano, jogando abaixo, sem Alisson, né? A gente não sabe como é que o Alisson volta, Michel Araújo jogando abaixo, sem encontrar uma dupla de zaga, né? O Sabino e o Alan Franco até foram muito bem nessa temporada, no pouco que o Sabino jogou, né? Jogou uns 15, 16 jogos, mas entrou bem, mas sem ter o Arboleda muito abaixo do seu desempenho normal. Então, a situação do São Paulo, nesse sentido, é muito mais preocupante do que confiante. Acho que o São Paulo não exala confiança para 2025. Cumpriu as suas metas. Tá, ali, se você botou um patamar de metas para o São Paulo, ele cumpriu as metas em resultado. Foi campeão da Supercopa, G6 do Brasileirão, quartas de final, eliminado por quem foi eliminado tanto na Copa do Brasil como na Libertadores. Tá super ok, não tá fora do planejamento, mas quando você olha para o futebol jogado em campo, para as decisões que o São Paulo tem, para a filosofia de jogo, para o tipo de jogo que o São Paulo vai exercer, para os jogadores que precisam render, então o ano do São Paulo é bem, bem preocupante mesmo para 2025. Realmente. E aí, Glauber, com você agora? Cara, o Gabriel ele foi certeiro em tudo que ele falou. Eu pensando assim, refletindo sobre como o São Paulo venceu a Copa do Brasil ali em 2023, eu cheguei à conclusão que não tem tanto a ver com o trabalho de treinador assim. Não foi o Dorival que fez uma tática lá boa, que foi efetiva contra os principais clubes do Brasil. Eu coloco muito na conta dos jogadores mesmo. Tem uma declaração do Luciano ali no fim da temporada que ele diz que aceitou ir para o banco, que os jogadores aceitaram todo mundo fazer uma união ali que não era uma coisa muito normal no São Paulo, mas eles abriram mão de qualquer orgulho que poderia existir para o clube vencer. E o São Paulo tinha alguns jogadores muito importantes, como o Beraldo, como o próprio Alisson. Agora vai me faltar um nome aqui na melhor hora, né? Na hora de falar, eu esqueci o nome. Caio Paulista, o Rodrigo Nestor. O volante que Pablo Pablo Maia. Maia foi um cara assim chave. O Lucas não preciso falar, né? Dispensa comentários. Mas Pablo Maia e Alisson, que se lesionaram, né? Logo depois, na sequência ali, no começo do ano, e fizeram uma falta danada para o São Paulo esse ano, né? E o Beraldo que saiu, foi transferido, não tinha como segurar de forma nenhuma. O Paris Saint-Germain vem ali com a maleta cheia de grana e não tem nem conversa. Obrigado e tchau. Volte sempre, né? Quando quiser, volte para São Paulo. Mas foi o Beraldo e todos esses jogadores fizeram uma falta tremenda, né? Então, eu coloco muito na conta dos jogadores ali. Eu concordo com o Gabriel que o Dorival não fez um trabalho que merecesse ser chamado para a seleção. Se você estava pensando em fazer um trabalho mais sério do que foi o do Tite, que foi muito bem nas eliminatórias, mas depois disso acabou não indo tão bem assim, eu acho que precisava de uma análise muito mais a fundo, pensar muito mais, dar tempo ao tempo. A gente ainda tem tempo aí antes da próxima Copa, então deveria ter pensado mais, né? Eu apostaria em outras pessoas. A gente até conversou no off, eu e o Fábio, que talvez o Renato Gaúcho fosse melhor, entendeu? De repente, por ser um cara ali que
os jogadores não iam conseguir passar por cima, porque os jogadores da Europa hoje eles são europeus, né? Eles são jogadores europeus que defendem a seleção brasileira, eles são brasileiros. Os caras não têm aquele DNA brasileiro, entendeu? Quando você chama um cara que atua aqui no Brasil, ele pode até deixar a desejar em técnica, o costume, naquele ritmo, naquela potência. Mas em entrega, eles não deixam a desejar, né? Então, eu sou pessimista tanto para o 2004 e 2025 do São Paulo, como para o futuro da seleção por enquanto. A gente acabou de receber a confirmação que o Ronaldo vai concorrer aí à CBF, né, à presidência da CBF. Então, eu até queria depois perguntar para vocês, ou vocês já podem me responder logo na sequência, como preferirem, qual a opinião de vocês? Se vocês são otimistas com o Ronaldo aí, de repente, vencendo. Eu não sei, para mim, eu vejo como muito difícil ele não ganhar, né? O Ronaldo é um dos maiores jogadores da história, é um cara que tem a influência dele, ela se estende além do que ele fez no futebol. O cara também é político, ele tem relações muito boas em todos os lugares, em todos os países. Então eu acho muito difícil ele não vencer, né? Passo para você, viu, Gabriel, para você responder essa pergunta. Cara, acho que na situação da CBF, cara, qualquer um que entrar no lugar lá agora é melhor do que o que a gente tem vivido nos últimos anos, né? Com todo respeito às pessoas que estão na CBF atualmente, cara, a gente vive uma situação com a CBF que é inacreditável em todas as categorias, não só na seleção principal. O que acontece com as seleções de base da CBF é surreal. É surreal. O Ramon treinando as seleções e passando pelas seleções de lá para cá, do sub-20 para... Você fica olhando e fala, não é possível, cara. Não, simplesmente não é possível, sabe? E a gente, pô, eu sou um cara que eu sou muito apaixonado por futebol de base, eu gosto muito de trabalhar a formação. E a gente já teve histórias muito boas, projetos muito bons com as seleções de base, sabe? Projetos que culminaram em coisas muito boas para as seleções de base. A passagem do Ney Franco, para mim, é fantástica nas seleções de base do Brasil. É um projeto que olhou de longo prazo, pô, trabalhou com Guilherme Dalladea, com nomes tão fortes nas categorias de base do Brasil, para chegar nesse ponto que a gente está agora, com todo respeito ao Ramon, mas não é treinador, cara, para a seleção de base do Brasil, não era, sabe? Então, a gente fica olhando todo esse período que se passou com o Ramon e você fica, por que desperdício? E que mal fez para esses atletas, sabe? Para todas essas gerações que passaram e para a formação da seleção principal. E aí a gente vê que é uma seleção principal completamente sem rumo, né? Porque começa com uma das coisas mais surreais que eu já vi na minha vida foi a seleção principal ter um treinador meio período, né? Que foi o Fernando Diniz treinando a seleção brasileira no sábado e jogando a final da Libertadores com o Fluminense na quinta, na terça. Agora não vou lembrar a data, mas, cara, não existe isso, jogar a final da Libertadores num dia e 2 dias depois tá convocando a seleção, cara. Não existe isso, isso é surreal, cara. Não nem na várzea, cara. Desculpa, nem na várzea. A várzea mais séria, isso não acontece, sabe? O time que tá jogando André Santos, o Elias, o Souza, né? Acho que eles estão no pau no gato atualmente, né? Agora não vou lembrar o time que eles estão jogando, mas acho que eles estão jogando... Não sei nem se é pau no gato o nome do time. Posso estar falando uma besteira tremenda aqui. Não lembro exatamente o nome do time, mas acho que é alguma coisa assim. Alguma coisa no gato, o nome do time. É mais organizada, né? É mais organizado que isso, cara. Isso não existe. Esperando para ver se de repente o Carlo Ancelotti vai querer treinar a seleção. Que isso, cara? É a maior seleção do mundo. Desculpa, gente. É a única seleção pentacampeã mundial. Verdade. Pô, cara, não é... sabe? Não faz sentido. Então, e aí a gente chega pro Dorival. Qual foi o plano pro Dorival chegar na seleção? Com todo o respeito. E eu tô falando assim, eu não acho o Dorival treinador pra seleção brasileira. Respeito que tenha sido o sonho da vida dele. Seria o meu também, se eu fosse treinador. E acho que ele tem todo... Cara, eu fico muito feliz por ele ter realizado esse sonho. Mas cada dia, a cada convocação, a cada data FIFA se prova que não tá pronto, cara. Não era ele. Porque comandar a seleção brasileira exige uma outra questão, né? Não tem treino, cara. Não se treina a seleção brasileira. Se joga a seleção brasileira. Você vai ter o quê? Uma semana de treino, cara? 5, 6 dias de treino e aí você vai jogar uma eliminatórias. Então não tem treino de verdade. Na verdade, não tem treino. Você tem que saber ler os jogadores, como eles atuam nos seus clubes e conseguir extrair o melhor deles na seleção. Não tem tempo para treinar. Como não tinha pro Diniz, como não tem pro Dorival, como não teria pro Ancelotti se tivesse vindo, como se vier um Guardiola da vida, não vai ter tempo para treinar e exercer o jogo dele. Então, é um cenário muito diferente do cenário de treinar um clube. É muito diferente. Tanto que a gente tem diversos treinadores que são os treinadores de seleção e nem treinam clubes mais.
ficam focados em seleção porque é um trabalho distinto. Então, é uma questão que acho que qualquer coisa que entrar vai ser melhor. Eu gosto da ideia do Ronaldo porque é um cara que supostamente tem toda a vivência do gramado, tem toda a vivência de ser campeão do mundo, inclusive, de ter jogado várias Copas, né? Desde 94 na Copa do Mundo, né? Então, na 94 ele já estava lá naquela Copa, participando do banco da seleção brasileira. Em 98 ele já era titular, em 2002 ele já foi campeão e artilheiro, né? Em 2006 ele também estava lá. Nem todo mundo acha que ele deveria estar, mas ele já estava lá também. Ele ainda estava lá. Então, é um cara que tem a vivência, que tem a experiência e talvez saiba direcionar um pouquinho melhor. Mas a situação ela é muito triste e ela é drástica, né? Porque vai além do campo, né? Tem muita politicagem por trás, muitas coisas que precisam ser resolvidas e esclarecidas e muito provavelmente jamais serão, mesmo com uma chegada do Ronaldo por lá. Perfeito, Gabriel, é exatamente isso. Eu também penso da mesma forma. Para mim, o Ronaldo seria um bom nome, né? Apesar dele entender de tudo de futebol, entende muito mais que os últimos presidentes que tiveram na CBF e o que está, né, fazendo aqui uma pequena crítica. Então, o Ronaldo seria interessante demais, porque ele entende, né? Ele conhece as pessoas lá de dentro, conhece os jogadores, sabe o que é fazer um bom trabalho, é empresário, né? Vem fazendo boas gestões também por onde ele tem passado. E então, pior do que tá, é muito difícil ficar, né? É meio tiririca, né? Pior do que tá, não fica. Pior que tá, não fica, né? Então, eu não acredito que se o Ronaldo se tornar presidente da CBF, vai ficar pior. Pode ter uma leve melhora, na minha opinião, né? Por conta desse conhecimento dele, esse respeito que ele tem, né, de ser um dos maiores centroavantes da história do futebol brasileiro, do futebol mundial, né? Então, seria muito... É o centroavante que quando você fala com os gringos, com os jogadores gringos, você pergunta quem é o melhor centroavante que você viu. Todos vão falar Ronaldo. Sim. Todos. Sem exceção. Com certeza. Você pode perguntar para o Ibrahimovic, pode perguntar para quem você quiser. Os caras vão responder Ronaldo Fenômeno em 90% das vezes. E aí é como a gente vê que futebol não é só números, né, cara? Porque ele não tem mais gols do que muitos atacantes, né? Não tem mais Champions, nem foi campeão da Champions, por exemplo. Verdade. E ainda assim, ele é o mais respeitado, ele é o mais pica, né, cara? Acho que essa é a palavra. Porque ele driblava, ele fazia gol, ele fazia de tudo, cara. Então, era completo, não é só o que você pega lá no Ogol ou no SofaScore e coloca. É isso também, mas tem muito mais. O Ronaldo entregou muito mais. Então seria muito bom ter ele aí como presidente da CBF, né? Representaria demais a torcida brasileira, né? A entidade como um todo. Então a gente ficou na expectativa positiva. Eu acredito, na minha opinião, que daria certo, sim, né? Ele fazendo um bom trabalho e também o treinador da seleção brasileira poderia também ser um outro treinador, né? A gente até comentou aqui do Renato Gaúcho, né? O Glauber falou. É um treinador que durante muito tempo foi cogitado para treinar a seleção, né? Principalmente depois que ele conquistou os títulos com o Grêmio, né? Por toda essa questão dele, assim, de respeitar os jogadores, valorizar a base. Não seria uma convocação, assim, muito aleatória, como a gente tem visto nos últimos anos. Então seria um bom nome, assim, porque técnico bom ele é, né? Ele tem qualidade, não é porque ele fez uma temporada ruim no Grêmio que ele também tem que ser descartado, né? A gente sabe que ele tem potencial sim para treinar uma seleção brasileira, né? Seria um nome interessante, mas por enquanto o que a gente tem é o Dorival Júnior, né? Que é um grande treinador, mas eu também concordo com vocês, não vejo que seja um técnico para ser da seleção brasileira, né? Realizou um sonho, como tantos treinadores queriam, né? E querem ainda treinar a seleção brasileira, e ele conseguiu. Mas a gente vê assim que está deixando um pouco a desejar, né? O Brasil deu uma melhorada agora nos últimos jogos, mas corre riscos ainda, né? De não classificação próxima fase. Acho que classifica independente, mas vai classificar naquela bacia das almas, mas vai classificar. Acho que não vai chegar a correr grandes riscos. Mas o Glauber tocou num ponto muito importante. Os jogadores, eles são europeizados, por assim dizer. Eles são europeus, né? Eles jogam na Europa a maior parte do tempo, eles passam a temporada toda na Europa. Talvez a gente precise de um treinador que entenda o futebol europeu nesse momento. Talvez realmente trazer alguém de fora seja uma solução para o futebol brasileiro atualmente. A gente está atrás do futebol europeu por muito nesse momento. Não na seleção especificamente, mas no futebol de modo geral. Né? Em finanças, em tática, a gente está um pouquinho atrás. Então, talvez alguém que entenda como lidar com como esses jogadores jogam lá fora faça a diferença. É que, para mim, tem uma situação bem drástica da seleção brasileira, que é uma situação da formação de atletas, é que a gente não forma mais meio ofensivo, né? Não tem mais meio ofensivo.
Ou o jogador é ponta ou ele é segundo volante. Então você vai ver os meias que o Brasil tem: Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Lucas Paquetá. São todos meio que segundos volantes. Eles são todos jogadores que armam, mas marcam bastante também, têm uma vitalidade física, trabalham com uma cadência. Mas você não tem um meia ofensivo como era um Alex, por exemplo, como foi um Diego Ribas, por exemplo. Não tem esse nome. Os melhores meias ofensivos que a gente tem hoje são todos gringos, inclusive no futebol brasileiro. Sei lá, Rodrigo Garro, o Arrascaeta por muito tempo. Eles são os melhores meias ofensivos do Brasil, são todos estrangeiros. A gente não tem o melhor brasileiro meia que a gente vai ter, sei lá, de repente o Gerson, né, que é um segundo volante também, é um jogador que vai atuar como segundo barra primeiro volante, dependendo do time que ele tiver. Então, acho que esse é uma grande deficiência e é aí que pesou muito essa lesão do Neymar, né? O Neymar ficar tanto tempo fora, porque ele é quem estava fazendo essa função na seleção brasileira. Ele era o 10 da seleção, ele não era um ponta, ele era um meia caindo mais pela esquerda, às vezes, mais pela direita, às vezes, mas ele era um meia criador. E o Brasil não tem um meia criador e não tem ninguém para convocar nessa posição. Sei lá, Rafael Veiga, de repente, é um nome aqui no Brasil que funciona como um meia armador, mas mesmo ele joga bem recuado, às vezes dividido função com o Zé Rafael, como foi por muito tempo no Palmeiras. Então é uma situação bem complexa. E eu tive a chance de entrevistar o Estevão, e eu falei para ele, porque o Estevão foi um meio ofensivo durante toda a base dele. E ele chegou no profissional e virou ponta direita. E eu falei para ele, a gente vai ver o Estevão de 10 um dia. Ele falou para mim, meu objetivo é voltar para a minha posição de origem, que é ser um 10, é ser um meio ofensivo. Mas esse movimento que ele passou de ir para a ponta direita foi o mesmo movimento que todos os jogadores que eram meias na base do Brasil fizeram quando chegaram no profissional. Saíram do meio de criação para virar um ponta. Aconteceu com ele, aconteceu com o Luiz Guilherme antes dele, aconteceu com o Elinho no São Paulo, e antes dele ir para o Red Bull Bragantino, onde ele também foi atuar mais pelo lado do campo. Então, esse é um movimento que precisa ser analisado também no futebol brasileiro para a gente voltar a ter qualidade de criação. Perfeito, é isso mesmo, né? A projeção que a gente espera que aconteça no Brasil, né? Para voltar a ser respeitado, né? Você tocou num ponto importante que é isso mesmo, né? Os jogadores não estão mais com cara de jogadores brasileiros, né? Ficaram muito europeu mesmo, né? Pegaram esse estilo de jogo. Então o Brasil não joga mais com aquela alegria que foi muito comum de ver nos 5 títulos do Brasil, né? Mundiais, que a gente via aquele futebol alegre, cheio de ousadia. Então hoje em dia a gente vê o futebol com mais cara de europeu, só que assim bem meia boca às vezes, né, do que futebol brasileiro, né? Então a gente vê mais isso do que realmente a gente espera da seleção brasileira, que encantou tanto, né, na história do futebol, com tantos craques, né? Esses dias teve aí a despedida do Adriano, o Adriano Imperador, teve um jogo lá das lendas do Flamengo contra os amigos dele da Itália, com jogadores que ele jogou na época da Inter de Milão e Roma, e a gente vê, né, o ataque das lendas do Flamengo é simplesmente Adriano, Romário e Djalminha. Então você imaginar que você já teve esses grandes nomes, né, da história do futebol já defendendo, seja algum time do Brasil ou então a seleção brasileira, e a gente comparar com hoje dói bastante, né? A gente vê esses grandes nomes, Zico e tantas pessoas que estavam lá, né, nesse jogo de homenagem. O próprio Ronaldo não jogou, mas estava presente lá também para nessa despedida do Imperador, né? A última batalha do Imperador, como foi chamado o jogo. Então a gente, por onde olhava, a gente via lendas do esporte, né? No gol dos amigos da Itália, simplesmente o Dida, né? Um dos maiores goleiros aí da história, que estava ainda, por incrível que pareça, né? Catando muito. Apesar de ter uma idade, o Dida tá jogando muito ainda. Então, é muito legal você ver tudo isso, né? E hoje em dia a gente não tem, assim, uma esperança tão grande, né, com a seleção brasileira. E é uma seleção respeitada, que teve grandes nomes, né, da história do futebol mundial, que defenderam a amarelinha. E, infelizmente, hoje a gente não sabe nem qual é o time titular da seleção brasileira, né, para ter uma ideia. Cada hora é uma surpresa, né? Então a gente espera que isso melhore com o tempo, né? Porque se a gente pegar de agora mesmo, né, dezembro de 2024, a gente não vê assim uma esperança que o Brasil possa conquistar a próxima Copa do Mundo. Não tem isso, né? Atualmente a gente não vê isso. Não é sendo negativista, é sendo realista, né? A gente não vê que isso possa acontecer, apesar que muitas seleções estão à frente do Brasil nesse momento. O ponto que o Gabriel tocou sobre a base, ele talvez esteja muito por aí a solução para um começo da solução de verdade do problema que a gente tem enfrentado, né? De falta de DNA para o Brasil, de falta de ideia. É uma coisa que a França precisou fazer e que deu
deu os frutos que eles esperavam, né? A França, assim como a Alemanha, foram duas seleções ali, dois países que trabalharam 100% para conseguirem uma Copa do Mundo, em projetos que duraram anos antes das Copas do Mundo que elas venceram, respectivamente. Trouxeram jogadores de outros países para agregar para a base dos seus clubes ali, foram naturalizados, trouxeram até as famílias desses jogadores. Então, você pode ver que na seleção da França tem um monte de jogador que, na verdade, nasceu na África, ou que a família é africana e que está lá defendendo a seleção Na verdade, na França, o que acontece muito, os jogadores nascem na França, mas descendentes, né, de famílias, muitas vezes de colônias franceses, né? De colônias francesas. Esse é um assunto que é muito delicado, acho que eu sempre gosto de, quando a gente toca nesse assunto, ser bem, como eu posso dizer, bem cuidadoso, porque a gente não pode deslegitimizar a nacionalidade francesa que essas pessoas têm. Que é o que aconteceu muito com o Zizou, né? Sempre o pessoal, mas o Zizou é argelino, o Zidane é argelino. O Zidane nasceu na França, tá? O Zidane nasceu na França, foi criado na França a vida toda, os pais eram argelinos, a Argélia era uma colônia francesa, os pais, muito provavelmente, eram argelinos e franceses, tinham nacionalidade francesa por ser colônia francesa e pela data do nascimento deles. O Zidane já nasceu francês. A mesma coisa quando as pessoas vão falar de Kanté, de Mbappé, jogadores que têm ascendências africanas, né? Mas eles são franceses nascidos na França. A gigantesca maior parte dos jogadores são nascidos na França mesmo, mas tem ascendência como não muito diferente do que a gente tem aqui. O Fábio Rockenbach, os pais dele com certeza os pais deles podem ser brasileiros, mas os avós deles muito potencialmente não eram brasileiros. Os avós ou bisavós, como meus avós não eram brasileiros, né? Meus bisavós eram alemães e italianos, e os bisavós de várias pessoas não são nacionais, né? Não são naturais do Brasil, e é uma situação muito diferente dessas pessoas, né? Aliás, a delas é até mais próxima com a França, porque geralmente vem de países colonizados pela França, né? Pelas colônias francesas. E aí é um assunto muito delicado, de não tirar a legitimidade dessa nacionalidade francesa que eles têm, não tratar como se eles não fossem franceses, porque eles são franceses, e ao mesmo tempo não ignorar a ascendência que eles têm, que também é muito importante para a raiz cultural, né, e para a raiz familiar deles, né? Perfeito, perfeito. Eu ia chegar aí, porque na real, no meu comentário, esse é o detalhe, né? Não é o ponto principal do que eu ia falar aqui, mas você foi 100% no que você agregou aí ao que eu estava comentando. Longe disso, né? Com certeza, nunca vai ser a intenção de ninguém deslegitimizar nenhum dos dois títulos, nem o da Alemanha, nem o da França, mas o que eu quis dizer, o meu objetivo para concluir era que foi feito todo um trabalho ali que durou muitos anos para eles conseguirem elevar os níveis dos seus países no futebol, contando com esses jogadores das bases, contando com jogadores que vêm de fora ali para mudarem, agregarem no DNA do futebol dos seus países, né? A gente sempre viu muitos brasileiros mesmo fazendo parte de grandes clubes alemães, e aí os clubes alemães e os franceses também se tornando cada vez mais poderosos, mais influentes, construindo as suas histórias na Europa. E então, talvez, para concluir aqui, de fato, o meu comentário, o Brasil precisasse trabalhar também dessa forma, como você mesmo falou, trabalhando a base em primeiro lugar, levando ali, tendo a paciência necessária, trabalhando esses jogadores jovens, preparando jogadores para suas devidas posições, como você mesmo apontou, que a gente tem uma deficiência ali com meias, e realmente é uma coisa que eu não tinha parado nem para analisar, mas agora, quando você comentou aí do Garro, eu fiquei tentando pensar aqui que realmente a gente não tem jogadores para essa posição. Os posição. melhores meias ofensivos do Brasil são todos estrangeiros. Garro, Pochettino, Arrascaeta. E aí me fez lembrar agora também que o Barcelona, essa temporada com o Hans Flick, tirou o Rafinha da meia, né, onde ele ia ter que ficar brigando muito ali com outros jogadores, colocou ele como meia atacante, onde ele está indo bem, e na seleção a gente ainda não conseguiu ver ele nessa posição, né? Ele até a gente tem dois jogadores que eu acho que poderiam bem nessa função, né? Ele e o Rodrigo. Eu acho que o Rodrigo poderia cair muito bem como esse meia, na ausência do Neymar. Óbvio que assim que o Neymar voltar, ele tem que ser o camisa 10 do time, dono da bola, ele faz o que ele quiser. Mas com o Neymar saudável,
cara, por mais que odeiem o pessoal dele, o particular dele, não tem o que falar. Com a bola no pé, ele é o melhor jogador brasileiro dos últimos 20 e tantos anos, cara. Ele é o único dessas gerações que a gente teve que jogaria fácil com as seleções campeãs. Com a seleção de 92, com a seleção de 2002, não tem o que falar. Ele saudável, ele escolhe onde ele quer jogar. Se não é, ninguém manda nele. Ele vai e fala, eu quero jogar aqui, é aqui que eu vou jogar, e a gente vai organizar a seleção para jogar com ele. Mas enquanto a gente não tem o Neymar... Mas tem um adendo, assim, que para mim, aí a gente ia ter que voltar lá naquela questão do técnico. Por Neymar voltar para a seleção, a gente ia precisar de um bom técnico ali para guiar tanto ele como os outros jogadores. E o Dorival não seria esse cara, não é esse cara agora sem ele. Pelo menos o Dorival tem alguma experiência com o Neymar, né? Daquela época dele no Santos, foi justamente com o Neymar que o Santos conseguiu os títulos com o Dorival naquele período, né? Tem até a épica cena do Ganso pedindo para não sair do jogo no Paulista. Foi contra o Ituano esse jogo? Se eu não estiver enganado, ou foi contra o Santo André? Não vou lembrar. Acho que foi contra o Santo André. Eu acho que é Santo André, se não me engano. Foi contra o Santo André, né? Que o Ganso não quer sair. Final do Paulista, Então, mas o que você falou desse intercâmbio, acho que é muito importante. O trabalho de base foi muito forte na Alemanha no início dos anos 2000, justamente para culminar na Alemanha de 2014. E depois, óbvio, a Alemanha de 2014 tem uma queda vertiginosa. As últimas campanhas de Copa da Alemanha são muito ruins pela falta de renovação que aconteceu na Alemanha nesse período. A Alemanha ficou muito presa nos seus nomes do passado e teve muita dificuldade de renovação, principalmente no ataque, né? Principalmente na posição de centroavante. E a França também fez um trabalho de base sensacional, campeã europeia na base várias vezes, e a próxima seleção muito potente na base é a Espanha. Então a gente vai ficar bem de olho na Espanha para os próximos anos, porque vem aí Lamine Yamal, vem uma galera muito forte, e a Espanha tem tudo para ser bem dominante no futebol europeu nos próximos anos. Espanha e Portugal vêm com muita força. Já estão aí, né? A Espanha já levou a Eurocopa com esses caras jogando, o Nico Williams também. Inclusive o Lamine Yamal foi campeão, né? E um dos melhores jogadores da Eurocopa tão novo. E é curioso que ele jogou a Euro de base, né? E ele perdeu a Euro da base. E ele chorou, ficou super... E aí, pô, tudo isso para 2 anos depois, 1 ano depois, ele tá ganhando a Euro profissional. É sensacional. Esse aí é craque demais. Com certeza. Aí, você vê que futebol é apaixonante por causa disso, né? A gente começa um assunto, mas aí surge vários, né? Falar do São Paulo, né? Esqueci. Mas isso que é legal do futebol, porque é um dos esportes que proporciona isso, né? Que a gente puxa um assunto que linka no outro, né? Então isso é bacana demais. Mas voltando a falar do São Paulo, a gente passa para os reforços, né? Os reforços 2024. A gente destaca o Jamal Lewis, que veio do Newcastle, né? O Santiago Longo, que acabou sendo chamado de Santi aqui, que veio do Belgrano. O Marco Antônio, que chegou da Lazio. O Ferrarese, o Ferreirinha, André Silva, que fez gols decisivos nessa temporada. O Bobadilha, tem o zagueiro Sabino, o Eric e o Luiz Gustavo, né? Grande jogador, que passou por Bayern de Munique, seleção brasileira, muito experiente. Para você, Gabriel, desses reforços, né, citados aqui, teve alguns que se destacaram? Na sua opinião, assim, para facilitar, né? Qual que foi o destaque desses reforços de 2024 e quais foram as decepções? Cara, decepções foram várias, né? Alguns a maioria, nem foram né? decepções, porque a gente já sabia que não seriam bons, a gente não entendeu porque foram contratados, né? Não um ou outro, né? Eu nem vou... Acho que nem preciso citar aqui, né, cara? Acho que todo mundo já sabe quem são os que não renderam, até porque não conseguiram mal conseguiram jogar, né? E, enfim, já não faziam sentido as contratações no início e continuaram não fazendo sentido depois. Não há uma novidade isso no São Paulo. Que renderam mais, eu sei que eu vou apanhar nos comentários desse vídeo, mas por incrível que pareça, de todas as contratações, a que melhor rendeu, o que mais rendeu, foi o Luiz Gustavo, cara. Sei que eu vou apanhar porque o Luiz Gustavo ele ficou muito marcado por algumas atuações bem ruins. Ele teve, sim, atuações péssimas, principalmente no jogo contra o Botafogo na volta no Morumbi, né? O gol do Botafogo sai numa falha grotesca dele, mas de todos foi o que mais teve tempo em campo, mais teve minutos, também pela lesão do Pablo Maia e do Alisson, né? Ele acabou sendo uma peça importante por conta disso. E eu acho que ele não foi o Luiz Gustavo que a gente esperava que ele fosse, né? Aquele jogador de seleção brasileira, aquele jogador de carreira sólida na Europa, mas ele foi bem razoável. E ele eu acho que só é o reforço que mais rendeu, porque os outros jogaram muito pouco. O Ferreirinha rendeu bem por um bom tempo, mas depois cai de rendimento também. Até tem bons números, acho que o Ferreirinha chegou a fazer uns 8 gols nessa temporada pelo São Paulo.
não tenho exatamente o número, mas acho que foi por aí. A gente tem algumas das contratações já estavam no time, né? Só foram contratados em definitivo, né? Já estavam na equipe por empréstimo também, então acabo não considerando elas. O Sabino foi uma grata surpresa. Acho que foi um dos jogadores que surpreendeu nas poucas vezes que jogou, não jogou tanto quanto talvez a gente gostaria de ter visto, mas foi uma grata surpresa. Mas acho que de contratações acabou sendo meio por aí. O Bobadilha eu tinha muita expectativa, acabou não virando muita coisa, né? Não se encontrou nesse meio de campo do São Paulo. E a gente tem algumas que a gente ainda está esperando, né? Para ver se um dia vai virar alguma coisa, né? O Galo, por exemplo, é uma que está aí, a gente está esperando para ver o que vai virar um Até time. hoje. Até hoje a gente está esperando para descobrir. O Jamal Lewis não fazia sentido nenhum, o Santilongo não fazia sentido nenhum, né? Não... São contratações que a gente olha e fala o que o scout estava pensando. Ou se é que foi o scout que desenhou isso aí. Eu imagino que não. Aliás, eu espero que não tenha sido. Eu acho que o Realmente. São Paulo scout tem, para ser sincero. Eu acho que nem scout tem no São Paulo. Eu Não, acho que tem. Mas eu não sei esquema se de sabe utilizar. e alguma coisa desse tipo, agentes. Talvez tenha alguém como scout lá. Eu não sei se esses caras são realmente pessoas de alto nível, que Não, eu acho que analisam tem. Acho que futebol. tem equipe de scout. Já teve equipe de scout muito boa, inclusive vários. Inclusive teve scout do São Paulo que foi para a CBF, que tem equipes boas, mas eu não sei se existe um planejamento, porque não adianta nada você ter o scout se você não direciona o seu scout corretamente. O direcionamento vem do futebol, vem do diretor de futebol, vem do planejamento. Então, o pessoal, aliás, no São Paulo eles adoram falar de Moneyball, né? Do homem que mudou o jogo, né? Da história do Oakland A's, que aliás o livro é muito melhor que o filme, tá? Se vocês assistiram o filme, leiam o livro que é muito melhor. Eles são dados estatísticos, eu quero funções específicas. E quando a gente olha para as contratações, a gente não vê as coisas batendo. Isso desde a época do Galopo, tá? Quando o Galopo foi contratado, o próprio Rogério falou que não era o jogador que o São Paulo precisava. O treinador fala isso. Mas tem que ser contratado ele. Aí é o ponto que você entra. Então, não sei se o direcionamento está correto. Direcionaram esse scout para exatamente o jogador que o São Paulo precisa? Eu tenho certeza que não. Pelas contratações que o São Paulo fez, eu tenho a certeza absoluta que não direcionaram. O André Realmente. Silva é uma boa contratação da temporada também. No pouco que ele pôde jogar nessa má fase do Caleri, ele até correspondeu razoavelmente. Aqui o São Paulo oscilou muito na temporada, mas o André Silva é um nome que a gente tem que colocar aqui também. Nosso convidado, Glauber? Não, ele respondeu já tudo até com antecedência. Ele já está acostumado, né? Tem aí bastante experiência em falar do São Paulo, entre todos os outros esportes que a gente já comentou aqui que ele também participa. Inclusive, a gente tem em comum essa paixão pelas artes marciais também. Eu não sei até que ponto a sua se estende, né? Mas eu sou um cara que assisto muito UFC. O nosso TikTok vai ter muito em breve lá conteúdo do UFC também, que eu quero colocar lá, que lá é mais aberto, né? Você variar o conteúdo. O YouTube não é tanto. Mas eu também gosto muito de artes marciais, eu assisto karatê, assisto UFC bastante, são os que eu vejo com mais frequência, assim. Mas eu gostaria de ter mais tempo para tudo, né? Porque na real a gente gosta de tudo. Porém, eu não sei como que o Fábio tá, né? Que a gente não tem conseguido conversar tanto assim, mais igual a gente conversava na época da escola e há uns anos atrás. Mas a gente dividia muito entre futebol, futsal, aí tinha o vôlei, aí o basquete meio por fora, mas futebol e futsal eram os principais, né? Até porque a gente jogou muito futebol a vida inteira, futsal, né? Mais especificamente. E as lutas sempre foi uma coisa mais minha, assim. Eu acho que o Fábio nunca foi muito de acompanhar as lutas em si. Mas... luta não. Vou deixar uma dica, então, para quem gosta de acompanhar lutas, e não é porque eu sou narrador em inglês do evento, mas o World Grand Prix de Kickboxing é o maior evento de kickboxing da América Latina. Para quem não acompanha, foi de lá que saiu, por exemplo, o Alex Pereira. O Alex Poatan Pereira foi um lutador que saiu de lá, e vários lutadores saem de lá e vão para o UFC no futuro. Ele não é o primeiro, a Jennifer Maia já lutou no WGP, por exemplo, lutador que passou pelo UFC também. Então, cara, é muito legal ficar de olho no WGP de kickboxing. A última edição do ano foi no dia 21, né? Porque esse vídeo vai acabar saindo depois. Foi no dia 21 em Cascavel. Mas um nome que vocês podem dar uma pesquisada na internet, assistir alguma coisa dele que é bem legal de assistir, chama-se Ariel Machado. É um lutador brasileiro de kickboxing. Ele é atual campeão mundial do K1, no peso absoluto, ou seja, a categoria sem limite de peso. Nossa, passou um motoboy agora aqui com a moto estralando. Passou rasgando, hein?
Passou rasgando. Mas ó, busquem o Ariel Machado, porque ele acabou de ganhar o K1 GP, que é um GP que aconteceu no Japão. Ele venceu o evento aqui no Brasil, que foi em Brasília, do K1 com o WGP, venceu 3 lutas na mesma noite, no peso absoluto. Foi para o Japão e no fim de semana do dia 15, ele venceu também 3 lutas na mesma noite, venceu o Rhys Brudenell da Grã-Bretanha, venceu o Feng Hui da China, venceu o Errol Zimmermann da Holanda e se tornou campeão mundial peso absoluto. Então é um brasileiro no topo do mundo do kickboxing, então é legal da gente acompanhar. E quem puder acompanhar as redes sociais do WGP, do World Grand Prix de Kickboxing, vai ficar muito satisfeito em ver o nível do kickboxing brasileiro, que é disparado o melhor da América Latina, e tem situações maravilhosas de lutas de rivalidade com paraguaios, argentinos, chilenos. É sensacional de acompanhar. Você vê, ele é muito rápido no gatilho, Gabriel, porque ele já comentou e já respondeu a minha próxima pergunta, que foi, eu ia justamente perguntar como que está o Brasil aí no kickbox e tal, mas você já deixou claro aqui para nós que está bem representado em alto nível. Que bom. E que honra, né, Gabriel, você participar, né, de todo esse evento, ser narrador. Conta um pouco da experiência de como narrador, né? Você já teve essa experiência de setorista, repórter, mas está à frente do microfone narrando uma competição tão importante. Como que é essa experiência? Cara, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, porque a gente tem a missão de passar a emoção e de explicar muito do evento, né? Diferente do futebol, onde a maior parte das pessoas acompanha sempre, né? E existe um número muito grande de pessoas que conhece bastante. No kickboxing, a gente tem 2 tipos de público. Tem uma boa parte do público que é especialista, tão ou mais especialista do que você que está transmitindo. E tem muitos parentes assistindo, tem muitos familiares assistindo, então você tem a missão de não só transmitir o evento, mas explicar o evento para as pessoas, e tem a responsabilidade de lidar com parentes que estão assistindo, às vezes o parente apanhar dentro do ringue. Então você tem uma responsabilidade na maneira como você fala dessa luta, na maneira como você passa informações sobre lesões, por exemplo. Então é uma situação muito, muito, muito delicada, mas muito gostosa, porque é para isso que a gente fez o jornalismo, né? Para poder passar essas informações da melhor maneira possível, para aprender a explicar e passar essas informações para as pessoas. E, putz, eu me sinto muito realizado narrando o WGP. Eu faço a narração em inglês, né? Em português quem faz é o pessoal do canal Combate e o Léo Levati, que é um tremendo narrador e um ótimo announcer, seria o Bruce Buffer do WGP, ele que faz, ele também faz esse mesmo papel na LFA, que é um dos maiores eventos de MMA que a gente tem no mundo também, que é muito legal de acompanhar. Então, é sensacional, cara. É uma coisa que eu nunca imaginei que eu faria, e saber que tem gente na Polônia, na Holanda, na Alemanha, assistindo uma transmissão com a minha voz e tendo as informações através de mim cara, é gratificante demais e prazeroso demais. Acho que é isso que dá para falar. É prazeroso demais. E estar perto dos lutadores, estar perto do evento. Quando a gente tem evento fora de São Paulo, eu viajo, fico no mesmo hotel com os lutadores, acabo criando um laço de amizade com eles e com os treinadores. E por eu ter lutado bastante tempo também na minha vida, tanto boxe como Muay Thai, acabo tendo uma troca de ideia muito legal com eles. Então, ver esse respeito que eles têm pelo meu trabalho também é muito gratificante. Eles sempre vêm e falam, pô, adorei a sua narração, você falou do golpe que eu dei ali, que foi certinho. Eu tava doido quando tem um menino que ele foi campeão do WGP, e quando eu fiz o anúncio da vitória dele, eu falei, and still, the undisputed champion of the WGP. Eu não lembro exatamente como eu falei, mas esse and still, ele queria muito ouvir. E aí, quando eu tava do lado do ringue fazendo o anúncio, e aí eu tava falando, by knockout, foi por nocaute, foi by knockout, and still. Deu pra ver ele dentro do octógono fazendo junto, dentro do ringue fazendo junto comigo, and still. Ele tava esperando pra ouvir esse momento. E depois ele chegou pra mim e falou, and still. Ficou tipo, ele tava ansioso pra ter essa sensação, porque quando o Bruce Buffer faz o anúncio no UFC, ele fala, and still, the undisputed heavyweight champion of the world. Então ele tava ansioso pra isso. Então isso é muito legal. Fazer parte da história dessas pessoas e dos melhores momentos das vidas delas é muito especial. Muito importante você falar essa palavra respeito, porque o esporte em si, mas principalmente as artes marciais, realmente ensinam o respeito lá nos seus fundamentos, né? Então passa muito por aí. É muito legal saber que você tem essa conexão com o pessoal, que eles
acabam se sentindo, criando essa conexão, justamente por esse respeito, por essa propriedade que você tem de falar ali sobre uma coisa que você ama, mas também que você entende as partes técnicas, né? É sempre bom. Eu, como uma pessoa que assiste, já quero deixar claro aqui um detalhe. Eu não sou jornalista. Jornalistas são vocês. Eu sou um torcedor, amigo do Fábio, que está aqui fazendo esse canal maravilhoso com ele. Então, já tiro um pouco aqui da minha responsabilidade, a propriedade eu deixo para vocês. Eu sou só um torcedor de São Paulo, um cara que ama o Barcelona e que ama o esporte na sua essência, né? Seja lá qual for a modalidade, com certeza eu vou sempre amar o que eu estiver assistindo, o que eu estiver consumindo, mas como torcedor, uma pessoa que assiste, eu entendo que é importante essa questão do respeito e como isso passa muito desde pequenininho, lá quando você está aprendendo com seu primeiro sensei, uma das coisas que ele mais vai falar para você é sobre disciplina, sobre respeito, e é muito legal manter, levar isso para além da luta, mas também para a transmissão, igual você está fazendo. Sensacional. Legal demais, né? E pra gente encerrar nossa live, Gabriel, vou fazer um bate-bola aqui, sabe? Aquele no pique mesmo, como diria Alex Miller. Fazer algumas perguntas sobre o ano do São Paulo, né? Começando, lembrando que essa ideia aqui do bate-bola foi do nosso amigo, parceiro também de canal, Rafael Lima, né? Que vai estar aqui na live junto com o Eric do Corinthians. Logo, logo, ó, acompanha aí, viu? Vai ter uma live especial também, falando do incrível ano do Corinthians. O time que estava para cair, mas conseguiu 9 vitórias que colocaram ele na Libertadores do ano que vem. É uma história digna de cinema do Corinthians esse ano de 2024. Então acompanha aí que logo, logo vai ter conteúdo também especial do Eric e o Rafael, com 2 convidados especialistas no timão. Começando pelo melhor jogador do ano do São Paulo para você, Gabriel. Lucas Moura. Não tem nem dúvida. Esse tem nem dúvida, né? Apesar de não ser o melhor ano do Lucas, ainda é o melhor jogador de São Paulo. Boa. Melhor contratação. Cara, é difícil, porque foi todo mundo bem fraco de contratação. Mas, por incrível que pareça, apesar de muita gente discordar de mim, eu sei que vão discordar de mim, o Luiz Gustavo acabou sendo a contratação que mais rendeu para o time na temporada, o que mais foi utilizado. E apesar de ter tido algumas partidas muito ruins, dentro desse cenário de péssimas contratações que o São Paulo teve, talvez ele tenha sido a melhor. Eu gosto muito da qualidade do Sabino, acho que o Sabino pode ter um futuro muito bom. Gostei bastante de ter tido do Ferrarese chegar para jogar mais, né? Ele já estava no São Paulo, mas enfim, gosto também da ideia. Mas gosto muito do Ferreirinha, gostei muito do início dele, mas também é um jogador que caiu de rendimento, oscilou bastante. Eu acho que quem acabou tendo o rendimento mais sólido, apesar de algumas atuações muito ruins ainda assim, acabou sendo o Luiz Gustavo. Acho que ele vai ser a única contratação que vai ter um pouquinho mais de solidez. O André Silva, como a gente falou, teve bons números, mas também não entrou tanto, não foi um jogador que foi decisivo para o São Paulo. Não tem uma contratação que você olha do São Paulo e fala, pô, esse cara fez a diferença no time nessa temporada. Acho que essa é a grande verdade. Perfeito, Gabriel. Melhor jogo do ano. Cara, eu acho que o 2-0 contra o Tajeres. Eu acho que foi o melhor jogo que a gente teve no ano. Acho que o 2-0 em cima do Tajeres foi o melhor jogo. Eu acho que foi o mais tranquilo ali, que o São Paulo dominou praticamente o jogo inteiro, né? A gente até deu algumas para eles, mas acho que o São Paulo jogou um jogo muito tranquilo. E os gols, acho que até o tempo que os gols saíram não reflete a tranquilidade que o São Paulo teve nesse jogo. Verdade, foi um bom jogo mesmo. O jogador revelação do São Paulo em 2024. Deveria ser muito mais revelação do que foi, mas é o William Gomes. Deveria ter tido muito mais minutos, aparecido muito mais. Toda vez que entrou foi bem. Tem poucas vezes que ele entrou e que não foi extremamente bem, só quando colocaram ele mais jogado dentro da área, brigando com o zagueiro. Mas ele jogando pelos lados do campo é incomparável. Inclusive, tem bola já para começar a brigar pela titularidade se tiver minutos para conseguir desenvolver o seu futebol, né? Falta minutos. E ninguém da base teve muitos minutos, né, nessa temporada. Ele foi o jogador que talvez mais tenha tido minutos dos advindos da base, então é a única possível revelação. Boa. Agora uma pergunta que eu acredito que vai ter mais de um jogador. Mas para você, quem foi a decepção do ano? Então, decepção é forte dizer, porque a decepção ela tá muito alinhada com a expectativa que esse jogador cria. Porque tem jogador que você já não espera nada, entendeu?
Então, por exemplo, eu já não esperava nada do Jamal Lewis, eu não esperava nada do Santi Longo, eu não esperava que eles pudessem produzir alguma coisa de fato para o São Paulo. Então, eu não estou decepcionado com o quão mal eles foram no São Paulo. Eu já sabia, eu já imaginava que eles iriam mal. Eu ficaria bem surpreso se eles fossem bem, para ser bem sincero. Então, dentro de tudo que pode entregar, eu acho que tem um nome que acho que é unânime, que é o Caleri, né? Porque ele pode entregar muito mais do que ele entregou nessa temporada. Então, eu não estou falando isso porque, nossa, criticando o Caleri, odeio o Caleri. Não, pelo contrário. Porque o Caleri pode muito mais do que ele fez em 2024. Essa é a grande verdade. Ele é um jogador que ele não foi bem nessa temporada, a gente sabe disso, e ele pode muito mais do que ele fez em 2024. Os gols que ele perde, eu sempre falo disso. A gente critica muito o atacante que perde o gol, mas eu critico mais o atacante que não tem oportunidade de fazer gol. Porque o atacante só perde gol se ele se posicionou corretamente. Se ele não está bem posicionado, não tem como perder gol, a bola não vai chegar nele. Agora, por que o Caleri recebe aquela bola contra o Botafogo sem goleiro para botar a bola pro gol e erra? Porque ele estava posicionado corretamente, ele leu certinho a jogada, sabia o que ia acontecer e estava no lugar certo. Só perde gol o atacante que sabe se posicionar. O atacante que não sabe se posicionar não perde gol, ele nem cria chance. Essa é a grande verdade. Então, ele perder os gols é decepcionante, mas eu acho que a atuação dele como um todo foi decepcionante de modo geral. E, de novo, não estou falando isso porque eu não gosto do Caleri, estou falando porque eu gosto muito. Eu acho que é um jogador que pode render mais. E não estou falando que ele foi o pior jogador do São Paulo na temporada. Não é isso. É que ele, dentre os jogadores que foram mal, é o que eu esperava que pudesse fazer mais do que ele fez. Outros jogadores que foram mal, eu nem esperava que eles pudessem fazer alguma coisa. Então não seria uma decepção, né? Decepção normalmente é quem você espera muito. Né? Se eu espera não espero nada do cara, ele não tem como me decepcionar. Entendeu? Mas o cara ser natural, né? Eu fico decepcionado dele não ir bem. Tá certo. E a última foi a surpresa do elenco. Qual jogador te surpreendeu? Cara, qual jogador me surpreendeu no elenco? Putz, essa é uma boa pergunta. O Sabino eu não esperava que fosse jogar tão bem como ele jogou nas poucas oportunidades que ele teve, cara. Eu não esperava que ele fosse se sair tão bem. Não era um jogador que eu tinha muita expectativa e eu acho que ele se saiu bem nas oportunidades que ele teve. Acho que é um jogador que chamou a atenção positivamente e no final dessa sequência de ano o André Silva foi melhor do que eu achava que ele iria. E por falar em contratações, tem um jogador que eu espero mais também dele ainda para a gente colocar nessa lista, que é o Marcos, tá? O Marcos Antônio, o Bahia, né? Eu lembro muito dele nas categorias de base, acompanhei ele muito forte na época de base. Eu acho que ele tem um encaixe muito bom para esse meio de campo do São Paulo. Acho que voltando o meio de campo completo do São Paulo, é um jogador que pode agregar demais. E eu acho que ele já foi razoável bem nessa temporada, mas eu acho que ele pode ir bem melhor. Acho que ele pode ser um jogador essencial no meio de campo do São Paulo. Então é um jogador que eu espero mais para as próximas temporadas. Agora, de surpresa, que eu não esperava que fosse ser tão bom quanto ele foi nas poucas oportunidades que teve, com certeza é o Sabino. Sabino realmente fez boas partidas mesmo, né? Seguro, um zagueiro seguro. Eu também gostei bastante dele. Assim como o André Silva, também foi um jogador que eu gostei bastante. O Marco Antônio, a gente espera muito, né, que ele possa ser mais aproveitado no São Paulo na próxima temporada, porque tem qualidade. Então é isso. A gente passando um resumão aqui do São Paulo, também de outras informações do esporte, do futebol como um todo, né? E foi muito bom essa conversa que a gente teve com você hoje, viu, Gabriel? Saiba que as portas do canal Esporte no Ar estão sempre abertas para você. Se quiser voltar a falar de qualquer assunto, que a gente viu que você domina muitas áreas aqui do esporte, você está super convidado. Muito obrigado por participar desse conteúdo especial aqui de final de ano com a gente hoje. Pô, Fábio, eu que agradeço o convite que você me fez. Quando você me mandou mensagem no WhatsApp lá, eu falei, pô, nem acredito, pô, que maneiro, claro que eu quero participar. Então, muito obrigado pelo convite, obrigado, Glauber, também pelo convite, pelas perguntas. Foi sensacional estar aqui com vocês. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades aí de trocar muito mais ideia sobre vários assuntos, sobre esportes em geral, sobre o São Paulo, sobre o futebol brasileiro, futebol internacional, futebol americano, basquete, enfim, futsal, lutas, o que a gente quiser falar, a gente está aqui à disposição para trocar essa ideia. Foi um prazerzaço estar com você, com o Glauber e com toda essa audiência aqui. Obrigado, Gabriel. Sucesso para você na carreira aí. Agora como narrador, né? Que você tem muita categoria, né? A gente sabe disso, que você tem competência e que você vai longe, assim, aí no esporte. Então, muito obrigado por você ter participado conosco. E lembrando, pessoal, que vai assistir esse conteúdo, esse vídeo, né? Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, ó. Eu sempre coloco aqui no finalzinho, @esporte na hora oficial. Sempre tem conteúdos bacana. E
E a nossa novidade, como o Glauber disse no início da live, que é o nosso TikTok, né? A gente agora tá moderno também. Estamos lá no TikTok com vídeos especiais, né? Conteúdos assim diversos do esporte. Então sigam a gente lá também, @esportenoar. E hoje a gente vai ficando por aqui com mais um conteúdo. Hoje falamos do São Paulo, né? Lembrando que esse final de ano a gente vai fazer uma retrospectiva aqui dos grandes times de São Paulo, né? Já tivemos o Palmeiras, agora o Tricolor Paulista. Hoje, né, com 3 torcedores são paulinos aqui na live, que beleza. E vamos ter aí conteúdos do Corinthians e também do Santos em breve. Então, hoje ficamos por aqui. Agradecer ao Gabriel, ao Glauber também que participou com a gente. Valeu, Glauber, por mais uma. Valeu, irmão. É sempre maravilhoso conversar de esporte. Muito bom conhecer mais da vida do Gabriel aqui. Agora eu tenho mais um esporte aí que eu vou ser obrigado a assistir para poder, além de renovar os esportes que eu estou acompanhando, poder acompanhar o Gabriel também, né? Que é sempre bom a gente acompanhar mais ainda alguém que a gente consegue conversar, consegue se conectar de uma forma mais pessoal, né? Então, agora eu vou estar assistindo o Kickbox também. Já fica a recomendação aí para todo mundo que curte artes marciais, que curte um esporte diferenciado do que a gente está acostumado a ver, né? Não é uma coisa ainda que está muito na moda no Brasil, mas que deveria, assim como todo esporte precisa ter sua atenção, né? Seu carinho, o kickbox também precisa. E é isso, só agradecer, muito bom conversar. Se deixar, a gente fica aqui horas e horas, né? A fio, então precisa prestar atenção, senão vai sem limite. Muito obrigado, Gabriel. Espero que você volte, espero que tenha gostado de verdade. E sem comentários para falar de você, meu irmão, Fábio, que a gente vai conversando aí durante a semana, esse fim de ano muito bom. A gente tem muita coisa acontecendo, tem o conteúdo do Corinthians, tem o do Santos que vai entrar na grade também, e tem o do Palmeiras também vindo aí com outras participações especiais além do Gabriel aqui. Muito obrigado. Valeu, Glauber, valeu, Gabriel. Valeu a todos que estão aqui acompanhando a gente, que vão acompanhar ainda esse conteúdo super especial no Esporte no Ar. Vocês ajudam a gente a fazer esse canal nesse mais um ano e pouquinho aí que a gente está aqui, sempre levando o melhor conteúdo para você, viu? Muito obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima.